Boa noite. Não é muito o que se sabe entre nós sobre a África de expressão portuguesa, que há 11 anos chegou à independência. Mais do que imagens completas, dispomos sobretudo de parcelas das realidades que são cada um daqueles países. Os anos depois da independência é um conjunto de filmes com que a Direção de Informação da RTP pretende aproximar-se tanto quanto possível do retrato real das ex-colónias portuguesas. A começar por Cabo Verde. Há 11 anos, Cabo Verde poderia ser dos países citados o que mais razões teria para calcular sombrio o futuro. Os dirigentes diziam então que o desafio era tornar viável um território sem recursos naturais, sem água, apesar de rodeado de água, sem árvores, apesar do verde inscrito no seu nome. Hoje pode dizer-se que a primeira década mudou a face do país. A pobreza continua, as carências abundam, mas vê-las de perto é vê-las cada vez menores, diariamente contrariadas, até com ciência, para muitos inesperada. Com estabilidade política, Cabo Verde tem sabido aplicar as energias na luta contra o subdesenvolvimento. Parece fazê-lo seguindo Amílcar Cabral, patrono também de um pragmatismo que, noutro sentido, poderíamos propor aos espectadores da reportagem desta noite. A realidade é a que existe, não é aquela que está na nossa cabeça. Partimos com a pergunta: como se vive hoje em Cabo Verde? Tentamos responder com uma reportagem de informação que fosse, ao mesmo tempo, um filme de olhar para as pessoas cabo-verdianas. Nós chegamos agora de Lisboa. Sim. O que é que o senhor nos diz sobre Cabo Verde? Na questão de dinheiro, temos pouco. É pouco dinheiro. Temos pouco dinheiro. Com o vencimento, por exemplo, do motorista, não passa de 10 mil escudos. Mas é cara a comida? Exato. Em comparação com os ordenados? Exatamente. É caro. Não pode. A gente não consegue viver uma vida em condições só com o ordenado. Mas quer dizer, nos últimos anos e depois da independência, isso? Sim. Depois Vive-se melhor ou não? Quer dizer... Bom. Isso agora melhor. Até porque isso agora melhor, sem dúvida. Embora aqui ainda somos pobres, o nosso governo é pobre, não podemos viver, toda a gente não consegue viver conforme que, quer dizer, conforme que desejamos. Ninguém, conforme desejamos, não podemos viver, mas a vida vai assim, razoável. Precisamos de muito trabalho, para toda a gente trabalhar. Sim. Por não ficar ninguém sem trabalhar, assim, com o trabalho a gente vive melhor. Sim, mas há falta de empregos, é? Ainda há maiorias de alguém sem trabalhar. Mas porque há falta de emprego ou porque as pessoas não querem? Há falta de empregos, há falta de dinheiro para pagar. Pois. Há falta de dinheiro para pagar os empregados. No entanto, ninguém vai trabalhar de graça, sem ganhar nada. É ou não? Isto é certo, ou não? É claro. Pois, não dá. Mas a gente vai. E que idade é que o senhor tem? Ainda eu tenho 27 anos. 27 anos, mal se lembra como é que era a vida em Cabo Verde antes da independência. Não, eu lembro perfeitamente. Era muito mais difícil. Era muito mais... Os pobres não tinham vida. Viviam mal, sacrificado. Que é certo, estamos melhor que antes. Sim. Estamos melhor. Embora sem chuva. A chuva é que é o grande problema aqui, não é? A chuva que é o grande problema. Com a chuva somos ricos. Com a chuva somos ricos.
Junto à costa ocidental africana, no seguimento da zona do Sahel, 10 ilhas vulcânicas, território povoado a partir do século XV. Portugueses e escravos negros são a origem da República de Cabo Verde. Morremos e ressuscitamos todos os anos. Teimosamente continuamos de pé, num desafio aos deuses e aos homens. Aprendemos com o vento a bailar na desgraça. As cabras ensinaram-nos a comer pedras, para não perecermos. O mar transmitiu-nos a sua perseverança. As estiagens já não nos metem medo, porque descobrimos a origem das coisas. Todas as conversas vão desaguar na falta de chuvas, nesta terra que é poeira sobre as águas e cuja história se confunde com a memória de fomes e secas, milhares de mortos ao longo dos anos. Banal noutro país, esta imagem é em Cabo Verde uma conquista. Depois da independência, decidiu-se que a seca é apenas uma grande contrariedade que o colonialismo não combateu. Hoje, 9 milhões de acácias de vários tipos cobrem já cerca de 30 mil hectares nas várias ilhas. São árvores criteriosamente escolhidas. Não precisam muita água, combatem a erosão dos ventos, fixam a terra, modificam aos poucos a ecologia. Para plantá-las, porém, um trabalho gigantesco. No sentido de corrigir a escassez da água, não é? Estamos a fazer esses tipos de caldeiras, que nos dá muito mais vantagem do que, em geral, as banquetas, que são trabalhos muito... A banqueta é um trabalho não só leva muito tempo, a caldeira nos dá muito mais produção no campo do que o trabalho de banqueta. As banquetas são uns pequenos muros. A caldeira é feita, as curvas, é feita em murete. É murete com pedras a fim de segurar melhor a retenção da água. E em cada um deles põe-se uma árvore, sim. Neste caso é a caça americana. E neste caso, desta plantação, foi posta em que? Foi posta no mês de setembro. Setembro, sim. Está à espera de chuva. À espera de chuva. Se não chover, temos dificuldade, por exemplo, à perda de muitas pradas, né? Aqui estas caldeiras são quantas por dia? Quantas pessoas? Cada pessoa faz, uma mulher faz 5 caldeiras diárias, por dia. Sim. Nós, um homem, 8 caldeiras. São milhares os camponeses ocupados nos trabalhos de arborização. Mal pagos, mal alimentados, pequenos na imensidão da aridez. Carregam pedras e sacrifícios. Outras gerações serão beneficiárias. Falar da árvore é falar do futuro de Cabo Verde e do presente da primeira juventude da independência. Eu trabalho. Que se calhar é tudo mesmo que compra-se. Trabalhe. 9 meses preparando os terrenos para as chuvas de cada ano e acreditar depois que elas venham.
buscavo sem poder achar nesse lugar o mar azul abriu-te a mim para o chão branco trazem a carta vou saber chorra que ti cresceu da De todas as árvores postas em Cabo Verde, 25% morrem à míngua d'água. Mas os cabo-verdianos não desistem. Adiam a esperança para no ano seguinte insistirem, como fazem com o milho, repetidamente cultivado, apesar de raramente bafejado pela chuva. Quando os campos ficam desoladoramente amarelos de sede, não resta senão colher o milho seco e aproveitá-lo para alimentar o gado. No último ano agrícola, a produção foi baixíssima. Dos cerca de 35 mil hectares semeados, a fraca pluviosidade apenas consentiu no aproveitamento de uns 4 mil hectares. A uns 20 quilómetros da praia, na Ilha de Santiago, numa aldeia chamada São Jorge dos Órgãos, íamos de passagem, parámos justamente para podermos mostrar-vos um mero exemplo do esforço de fixação dos solos, que é certamente, com o trabalho de arborização, o maior, o mais importante empreendimento do homem cabo-verdiano pós-independência. Em Cabo Verde, ou não chove, ou então chove demais. E quando assim é, as águas arrastam as terras. Com a construção destes diques, e em Cabo Verde estão já construídos mais de 15 mil, as terras fixam-se e tornam-se férteis. A chuva não as leva. O mesmo se passou com pequenos muros que podemos ver ali em frente, e em todo o país foram já construídos mais de 2 mil quilómetros daqueles muretes. Estes muros fixam também as águas e permitem a sementeira e a plantação de produtos como o feijão, a mandioca, a cana-do-açúcar. Apesar da falta de chuva, estas plantações que vemos vão salvar-se, mas apenas porque beneficiam da água de um poço. O mesmo já não vai acontecer com a batata que, semeada no leito da ribeira, ficou à espera de chuva e a chuva não veio. O milho seco, que também pode ver-se amarelo, semeado em agosto, já nenhuma água o poderá salvar. Bastaria a desejada chuva de outubro, mas essa não veio. Contra a estiagem que obriga à importação maciça de produtos agrícolas, experiências alargando as áreas de regadio. Estamos a entrar no Monte Genebra, um exemplo. Antes da independência, aridez. Hoje, 17 hectares férteis, que quase alimentam a Ilha do Fogo. O segredo é a água captada a centenas de metros de profundidade. O Monte Genebra é uma experiência demonstrativa de que o espectro da falta de recursos não justifica a inércia. Sem água nem recursos minerais, Cabo Verde tem, contudo, sol e vento, com os quais está a produzir energia elétrica, gelo e água dessalinizada. Duas ventoinhas instaladas na Ilha de Santiago fabricam energia capaz de assegurar 60% da eletricidade necessária à cidade da praia. Nem sempre a capital cabo-verdiana dispõe de energia suficiente para as suas necessidades. O que se entende melhor se soubermos que na cidade da praia vivem hoje 3 vezes mais habitantes do que à data da independência. População ampliada por legiões de trabalhadores rurais que a seguem em borrô para os centros urbanos, imigrantes regressados à terra independente, representantes diplomáticos que antes não havia, e numerosos cooperantes estrangeiros que acompanham os avanços e os recuos da reconstrução do país. Geralmente bem remunerados, os cooperantes trazem os conhecimentos técnicos, mas é Cabo Verde que traça os caminhos a seguir. Uma tal explosão populacional agrava o déficit habitacional que hoje na praia é de 500 fogos ano e leva a que as rendas de casa atinjam o dobro do salário mínimo nacional
do qual, aliás, nem todos beneficiam. As taxas de desemprego e subemprego são elevadas, não apenas nas cidades, enquanto o custo de vida começa a ser dificilmente suportável para as camadas mais desfavorecidas da população. Senhora, como é que estão as papaias? Qual é o preço? 25 escudos? O quê? Cada uma ou quilo? É o quilo? Quilo. O quilo. E tem aumentado o preço nos últimos tempos ou não? Tem baixado o preço? Tem subido e tem baixado. Tem subido e baixado? É conforme a época do ano? Sim. Conforme é tempo. A senhora acha que são caras ou que são baratas estas papaias? Agora é claro. É caro? Prêmio de pele. Esse peixe bem vende. Bom? Esse peixe bem vende. Sim. Pangacho, um cachupa, para comer com nhanetes que tem na casa. Eu não percebo crioulo, senhor. Não percebe? Não sabe português? Eu estou a vender peixe. Sim, Esse peixe está muito barato. sim. Sem escudo, uma lasca de peixe. Mas toda a gente não compra porque não tem dinheiro. Sim. Mas eu também, uma vez, o peixe era mais barato. Porque o milho era mais barato. Sim, Milho, uma vez, era 5 escudos um litro. sim. Porque era muito chuva. Tinha muito chuva, mas agora não tem. Agora, vendiam lasca de peixe por 20 escudos. 20 escudos dava para muitas coisas. Dava 1 litro de milho, 5 escudos. Meio litro de feijão, 12,500. Dava gordura, dava lenha, dava tudo. Mas não tem chuva. Pampião tem mais de um mês, não come carne, não tem dinheiro para comer. Antigamente morria-se de fome em Cabo Verde, hoje não. Todas as notícias o confirmam. Há, porém, populações sofrendo de má nutrição moderada ou mesmo grave. Mas Cabo Verde, a mais pobre das ex-colónias portuguesas, consegue ser a única onde não é necessário recorrer a complicados e subterrâneos esquemas para a obtenção dos produtos essenciais. Onde pura e simplesmente não existe mercado negro de divisas. Onde o abastecimento público é eficaz. No comércio da cidade da Praia encontra-se tudo o que é essencial. E para quem disponha de poder de compra, mesmo o que não é ou não parece indispensável, existe em abundância. Os comerciantes mostram-se satisfeitos com a margem concedida aos privados na comercialização e venda de bens de consumo. É, no entanto, uma empresa pública que importa e distribui a impostos por todo o país os produtos alimentares básicos. Vende-os a baixos preços, mas vende-os mesmo quando são oferecidos ao país. Os lucros, o Estado investe-os em setores prioritários da economia. Depois de compreendida pelas entidades doadoras, esta originalidade reforçou a imagem de seriedade e boa gestão de que gozam os dirigentes cabo-verdianos. São os próprios emprestadores que elogiam Cabo Verde como o país africano que melhor utiliza os financiamentos externos. Enquanto os países socialistas se cingem, como é hábito, à cooperação bilateral nas áreas militar e de saúde, a solidariedade vem sobretudo de nações e organizações ocidentais, governamentais ou não, cuja presença é, aliás, notória para quem visita o país. Com as doações e os créditos internacionais, Cabo Verde garante mais de 80% do investimento público. A dívida externa é relativamente pequena. Usando de um pragmatismo económico elogiado pelo Fundo Monetário Internacional, o país consegue o equilíbrio da balança de pagamentos através da volumosa ajuda externa, da exportação de serviços e da captação das remessas dos imigrantes. A imigração é antiga, tem a idade das secas e das fomes coloniais. 300 mil cabo-verdianos são a população do arquipélago, mas pelo menos outros tantos, há muito que trocaram o mar e os campos do seu país pelos prósperos eldorados de outros continentes. Hoje, o produto do seu trabalho influencia o rendimento per capita de Cabo Verde. Na alfândega da cidade de São Felipe, é dia de receber encomendas. Os que ficaram vêm de todos os recantos da Ilha do Fogo, à procura de um nome escrito em português em tampos de bidons. Bidons de bidonville de todas as partes do mundo, pejados de objetos tingidos de suor, saudades encaixotadas, adiando regressos. Nalguns virão convites de novas partidas. E no avião seguinte, outras esperanças embarcam por entre despedidas e recomendações.
não é sério. Ó, Pilão, aquele fio, A terra seca vai ficando pequena, é poeira cada vez mais longe, silêncio que harmoniosamente a noite canta. Lamento de apeto, leva a mesma mensagem panha cresceu, que sei que os braços está a chorar, babais que é destino, na incerteza de estrangeiro. Lamentos imigrantes ecoam pelas ruas quase todas, famílias incompletas. Mas esta avenida é cântico de regresso. Nasceu depois da independência, casas que as poupanças foram alinhando. Holanda, do nome de um dos países onde é grande a colónia cabo-verdiana. Aqui, como noutras partes, vêm decrescendo campanhas que encorajam os imigrantes a desconfiarem da orientação política de Cabo Verde, a não regressarem, a não investirem no país. A ideia que eles têm, que Cabo Verde está a seguir para o comunismo, eu acho que isto está errado. Então, e está a seguir para onde? Pois eu acho que nós temos uma política socialista, mas no social-democrático, conforme eu estou a ver, não é? Politicamente, como é Cabo Verde? O Estado é o PAICV, o Governo é o PAICV, Partido Único. Mas nem sempre a coincidência parece ser absoluta. Em São Felipe, jovens do partido promovem as eleições que vão realizar-se, pintando inscrições no Palácio do Governo, o que é contra a vontade do delegado governamental. Como os jovens insistissem, o delegado resolveu a questão, recorrendo à polícia. As eleições destinam-se à Assembleia Nacional Popular, principal órgão do Estado cabo-verdiano. Trata-se de eleger os deputados que durante 5 anos ocuparão este edifício, por sinal construído e oferecido pela cooperação chinesa. Num país livre como Cabo Verde, portanto, entendo que o voto é a manifestação de vontade, não é? Um determinado tipo de coisa. Portanto, eu sinto-me bem. O povo sabe por quem vota e porque vota no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, o voto por Cabo Verde. 7 de dezembro, conseguir mais e melhor. Bem situado estrategicamente, Cabo Verde adotou uma política de não alinhamento que se tem traduzido por uma crescente credibilidade da sua voz no âmbito dos conflitos da África Austral. Inscrevendo nos seus princípios o anti-imperialismo e o anticolonialismo, não é por isso que o PAICV aceita bases militares estrangeiras no território. Recusa-as, assim como rejeita dependências. Combatendo o racismo e o apartheid, o regime autoriza que aviões sul-africanos desescalem o aeroporto do Sal, mesmo que para isso tenha que resistir a pressões contrárias, como ainda recentemente teria acontecido. Importante fonte de receitas para o país, o aeroporto do Sal deixou de ser deficitário, em boa parte graças aos voos da South African Airways. E foi às expensas da África do Sul que as suas pistas foram repavimentadas. Exemplo este com que os observadores costumam ilustrar o pragmatismo político atribuído aos dirigentes de Cabo Verde. É preciso nós todos nos participar, mas é sobretudo necessário que nós todos nos unimos.
une para avanços na terra, une para construir progresso. O primeiro-ministro Pedro Pires é candidato a deputado por Santa Catarina, o mais populoso concelho do país, situado na ilha de Santiago. Coincidiam na rua o comício do partido para a apresentação dos candidatos pelo Círculo e as festas populares, assinalando o dia da Santa Padroeira na Vila da Assomada. Corrida de cavalo de festa em Santa Catarina. Necessário de um cardiologista para controlar donos de cavalo hoje. Controle de donos de cavalo. Problema grande. Nunca serei quem é campeão hoje. Entre a população, membros do governo, o próprio primeiro-ministro, não pareciam especialmente protegidos por serviços de segurança, nem exibiam nenhuma espécie de ostentação do poder tão vulgar noutros países africanos. O cabo-verdiano é um povo pacífico e não parece em litígio com os seus dirigentes. Um deles fazia parte do júri das tradicionais corridas de cavalos. Militante de Jaque, candidatos que se Felipe organizou atrás de desfile. Todos militantes e candidatos de Jaque e jovens que vêm para organiza. É desfile de Jaque para organizar a riba da praça. Os preparativos do comício começaram de manhã cedo. Estão presentes todas as organizações comuns aos partidos congêneres do PAICV. Pioneiros, milícias populares, sindicatos, organizações de mulheres, comissões de trabalhadores. O PAICV descende do PAIGC, Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Foi fundado em 1980, quando um golpe de Estado em Bissau rompeu o processo de unidade entre os dois países, preconizado por Amílcar Cabral. Denominando-se vanguarda política do povo, o PAICV afirma estar a edificar um Estado de democracia participativa. Política de nosso partido de basear de política na base de participação de todas as camadas de nossa população na luta grande contra a miséria, contra atraso, para liberdade e para progresso na terra. Viva a República Verde! Viva a Unidade Nacional! Para as eleições havia uma lista única proposta pelo PAICV, à qual a população podia acrescentar nomes de independentes. Estes constituem hoje cerca de 1/3 dos deputados da Assembleia Nacional Popular. Se não é o sistema pluripartidário que o partido não exclui do futuro, é já uma invulgaridade em África, num país onde não se conhecem perseguições aos opositores, onde não se sabe da existência de presos políticos, onde está banida a pena de morte. As Forças Armadas contam com um pouco mais de 1000 homens, uma parte das quais constituída pelas milícias. A liberdade religiosa é patente nesta simultaneidade. À rua, onde se exalta o partido, chegam os cânticos em louvor da Igreja. Em Cabo Verde, todas as igrejas permanecem abertas. O culto é livremente exercido e a rádio transmite os serviços religiosos.
As vozes politicamente mais dissonantes vêm da Igreja. Um setor da hierarquia acusa o regime de falta de liberdade, de abuso do poder e de corrupção. As críticas circulam livremente através do mensário Terra Nova. Vamos lembrar que Jesus ressuscitado está no meio de nós. Considera-se que o país tem piorado do ponto de vista moral e que o materialismo do partido desvia os jovens da Igreja, mobilizando-os para as suas organizações. Quase toda a população professa o catolicismo, que em Cabo Verde é tão antigo como o povo. Os sinais da religiosidade são permanentes e podem encontrar-se solenemente caminhando por uma estrada no interior da ilha de Santiago. Não podemos ter a certeza, mas julgamos que se chama Vai à Luz a esta antiquíssima celebração. Despedem-se os vivos do defunto 8 dias após a sua morte. Mas também a morte já se deu algum terreno nestes últimos 10 anos. Desde a independência, a esperança de vida dos cabo-verdianos aumentou em quase 20 anos. Admira menos se soubermos que à data da descolonização existiam para todo o país 13 médicos e que, em vez deles, há agora mais de 100, cooperantes em parte. Um número que permite uma média médico-habitante bastante acima da existente em África e muito superior ao nível que a Organização Mundial de Saúde considera satisfatório. O pessoal de enfermagem também cresceu consideravelmente e, em lugar dos 2 hospitais de há 10 anos, funcionam agora 6. Fazendo incidir o seu esforço na área da medicina preventiva, Cabo Verde gasta com a saúde 5 vezes mais do que a média dispendida pelos países da África Ocidental. Patrocinado pela Suécia, mas atualmente já dirigido por nacionais, um programa de proteção materno-infantil é talvez a iniciativa mais bem-sucedida nesta área. Graças a ele, 15% das cabo-verdianas em idade fértil fazem planeamento familiar e a taxa de mortalidade infantil é de 70 por 1000. Um índice que só é bom se comparado com o existente à data da independência, 108 por 1000. A meta anunciada é saúde para todos no ano 2000. Nessa altura, a filha de Isabel terá 14 anos. Nasceu há uma semana, é hoje a sua 7ª noite de vida. E por ser a 7ª, amigos e familiares cumprem um ritual. A noite de 7. A festa começa à porta de casa, a luz do luar fazendo as vezes da eletricidade que não chegou ainda ao bairro de Santa Filomena, na cidade de São Filipe. Alguém descobriu um gerador a custo, alguém o reparou com esforço e só assim pudemos filmar. As homenagens são para mãe e filha. Com um reposteiro de pudor, faz-se um quarto na única divisão da casa que vai receber os convivas. A festa recorre a modestos luxos, mas consegue copiosa alegria, só até à meia-noite. Porque a partir dessa hora, a mãe, que desde o parto não saiu da cama, ficará sozinha com a criança. É-lhe proibido o sono. Todos os sentidos ficarão de vigília contra maus olhados inimigos, previamente afugentados pelos instrumentos da crença. O que é que se faz isto? Guarda, nós somos guardas. Feiticeira. Feiticeira que vai comer o menino. Hoje à noite, sexta-feira. Nós todos somos guarda, madrinha, padrinho, pai e mãe. Nós somos guardas da criança. Que feiticeira vai apanhar hoje à noite. A noite de 7, cerimónia também chamada de guarda-cabeça, é uma tradição cabo-verdiana que se mantém viva, sobretudo nas Ilhas do Fogo e Santiago. Depois, a vitória sobre as forças do mal festeja-se à medida das posses. Na panela, o que puder ser. No copo, pode ser sempre o grog local e o whisky quando pode.
Música há sempre. Não depende de contas que se deitem à vida. E até pode servir para esquecê-las por momentos. Continuávamos na Ilha do Fogo. Para hoje, estava prevista uma subida ao vulcão, o ponto mais elevado do arquipélago. Atravessámos a manhã de São Felipe, uma cidade cuja população tem vindo a crescer nos últimos anos. Muitos dos seus 6.000 habitantes são gente que fugiu dos campos secos e da falta de água de consumo, que torna a sobrevivência mais difícil nas zonas elevadas. Nas partes baixas, a água é captada de nascente junto ao mar. Em todos os bairros da cidade há fontanários, mas onde a água não corre mais do que 3 a 4 horas por dia. Surpreendentemente, estas pessoas pagam a água mais cara do que aquelas que a têm canalizada em casa, com o argumento de que o preço da água tem que cobrir o salário dos funcionários que tomam conta do chafariz. À medida que subimos em direção ao vulcão, percebemos como a luta pela água, primeiro drama dos cabo-verdianos, é mais dura nas terras altas. O abastecimento é feito por um caminhão-cisterna oferecido pela cooperação alemã, mas é insuficiente. Há zonas onde ele chega apenas uma vez por semana. Os rigores da sede obrigam então as populações a percorrerem grandes distâncias em busca de água e a inventarem soluções para a transportar. As câmaras de ar, moldáveis ao meio de transporte disponível, são os contentores que a necessidade imaginou. Quanto mais se sobe, mais baixa é a temperatura, mais agreste a vida da Ilha do Fogo, cuja economia depende de duas fontes: remessas de imigrantes e agricultura. Milho, ricino, café. Até que se atinge o topo da ilha, expoente da natureza vulcânica do arquipélago. Estamos a 1.600 metros de altitude, numa imensa cratera de onde se ergue o vulcão, sem erupções desde 1951, e cujo pico se eleva a 2.800 metros. Na sua base, isolada e cinzenta, a povoação de Chã das Caldeiras. Vivem aqui cerca de 400 pessoas. Gente que, não há muitos anos, ainda se cobria com peles de animais, não conhecia móveis, comia em cabaças. As casas onde moram, constroem-nas com a infindável lava negra que domina todo o horizonte. As hortaliças, a mandioca, o feijão, são lançados à terra depois de escavada toda a poalha vulcânica. E a videira, que dá o único vinho produzido em Cabo Verde. Teria sido introduzida por um francês no início do século passado, Herman Montaron. Parece ser o avô longínquo de toda esta gente que, com inesperada fisionomia, habita Chã das Caldeiras. Encontram-se aqui Teixeiras e Barbosas, mas Montrons, dito à portuguesa, são quase todos. Eu sou daqui nas Sicâmicos. E como é que se vive aqui? Vive por meio de agricultura. É difícil a vida ou não? A vida é difícil porque a nossa terra sempre sofre de falta de chuva. A gente talvez trabalhe de agricultura 3 ou 4 anos e não colheita nada absolutamente. É viver por meio de trabalho do Estado. Nos últimos anos tem havido alguma melhoria aqui? As pessoas têm escola?
E, a partir de 1970, houve cá um posto escolar e todas as crianças, já a partir de 7 anos de idade, todos sabem ler. E depois da independência? Melhorou? Melhorou bastante. Cá temos o posto sanitário e a casa para vinicultura e exemplos de técnicas, maneira de cultivar a agricultura. E sentimos uma melhora bastante e temos confiança certamente que no futuro deveremos viver melhor. Pois. Há aqui umas 400 pessoas, mais ou menos. 420 habitantes. Quantas famílias? Eu com só filho tenho 12 filhos. 12? 12 filhos. Então por que é que tem tantos filhos? É porque o local é muito mareado e não há maneira de sair para o estrangeiro. Eu vivi cá com as minhas famílias, portanto, há meios de temperatura muito frio e ficamos ligados com a minha mulher, portanto, eu possuí tantos filhos. É, tem assim tantos filhos por causa do frio que fazem? Do frio é assim que fazem e não tenho outra maneira de divertir e nem maneira de partir para outra zona, é viver somente com a minha mulher. Apartamos para aquela amizade e assim adquirir tantos filhos. Chã das Caldeiras é um pequeno aglomerado de casas, uma igreja, um posto sanitário com médico de 15 em 15 dias, uma escola que é uma sala apenas. Não filmamos porque não há eletricidade, carência que aliás não é única. Os alunos levam para a escola a roupa que vestem e pouco mais. Os livros são raros, cadernos nem todos têm. Lápis e borrachas são quase luxos. Pior ainda, parece ser a situação do professor. João de Deus vem aqui dar aulas, mas mora com a família a dezenas de quilómetros. Vai a casa ao sábado, regressa ao domingo. Não tem nenhum transporte. Faz o caminho a pé e demora 4 horas e meia para cada lado. Vamos de regresso à cidade da praia, levando na bagagem a história eloquente da escola de Chã das Caldeiras. O ensino tem sido em Cabo Verde uma das prioridades e o analfabetismo baixou substancialmente. Em 10 anos surgiram tantas escolas como as que o colonialismo deixou. Em todas as povoações há uma. Com uma exceção, todos os concelhos têm ensino preparatório. Existem 4 estabelecimentos secundários, um dos quais vamos visitar. Visto por alto, o panorama é bem melhor do que quando se fixam de perto alguns aspectos. A taxa real de escolarização é muito baixa e metade das crianças não conclui o ensino primário, o que se atribui à falta de preparação dos professores, uma vez que só 15% têm habilitações próprias. As autoridades dão ênfase a uma reforma do ensino e interrogam-se sobre que política educacional adotar no futuro. Alguns alunos com quem falamos ilustram as dúvidas à sua maneira. Não está assim tão bom como isso. Eu estou cá há pouco tempo, mas acho que há falta de condições a nível de material nas aulas. Quer dizer, a sala não tem com grandes apetrechos. Grande parte dos professores são cooperantes, ou uma parte pelo menos. Vocês acham que eles são bons professores? Não tenho nenhum professor cooperante. No passado eu tive professor cooperantes. E que nacionalidade era? Tinha português. Sim. Tinha uma soviética. Sim, e então o que é que... Digam lá as vossas opiniões sobre esses 2 professores cooperantes. Bom, tive uma professora de matemática e ela explicava bem. Gostei dela. Essa era portuguesa? Era sim. E o professor soviético era de Era uma professora feita martelada, não valia nada. Não sabia nada, só... Bom, a gente tem já de aceitar o ensino. Sim, mas não seria dificuldade de exprimir-se? Ela não expressava bem o francês, como deve ser. Sim, mas certamente que estava capacitada... Não, eu não acho. Eu não acho que ela estava capacitada de ensinar. Não? Não. Às vezes ela falava com um sotaque soviético e... Bom, deve ser que podia ser potente e o seu nível de ensino era... dificuldade em exprimir-se. Mas vocês, alguns de vocês vão ter certamente bolsas para irem tirar cursos universitários lá fora, visto que aqui em Cabo Verde não há universidade. E pode acontecer que vão para um ou outro país. Vocês preferem normalmente países? Não, eu não tenho preferência. Vão onde é que mandar. Onde mandarem? Por exemplo, eu posso ter uma média de 17.
A filha de uma professora do liceu pode ter um 15. Mandam a filha da professora para os Estados Unidos e mandam para o União Soviética ou Cuba, né? Eu também sou quero os exemplos. Eu também sou quero os exemplos. E o senhor acha que isso é democracia? Mas isso é assim ou é a sua opinião? Não, mas é assim mesmo. Por exemplo, eu até nem evitar a dizer isto, mas eu vou dizer, por exemplo, eu vim para cá para ter aulas, cheguei cá depois das aulas terem começado. Fui lá tratar, sem dizer que eu tinha conhecimentos, ou tinha tios, já que andava na escola, não sei o quê. Cheguei lá e disse se havia possibilidade de eu entrar nas aulas, mesmo depois de elas terem começado. E eles disseram que não havia hipótese nenhuma. Mas eu depois fui falar com um tio, ou com uma tia, que é professora, e não sei o quê, veio cá no outro dia e disseram que eu já podia. Engraçado, não é? Bom, para que país é que vocês preferem ir? Países ocidentes. Porquê? Bem, eu não sei, mas eu confesso que a malta... Bem, eu já estou a dizer coisas. Isto é um país socialista, não é? Não, capitalista. Capitalista? Bem, este país é pelo menos não capitalista tem ou é nome. socialista? Qual é a vossa opinião? Isto não tem um nome. Socialista. Bem, na prática pode ser capitalista, mas pelo menos o nome é socialista, não é? Ah, não? Isto faz parte do bloco neutralista. Dizem que há democracia, mas não vê. A democracia só existiu em Atenas, século V. O melhor país é. Mas vocês- Diz que só a língua portuguesa é melhor para nós. Sim? Sim. Mas é porque entendem melhor? Sim. Ou por outra razão qualquer? Porque entendemos e já temos conhecimento de língua portuguesa, já acabamos de curso mais depressa. Mas a ideia com que eu fico é que vocês preferem tirar cursos nos países ocidentais. Porquê que será isso? Porquê? Por um lado, até a malta costuma dizer que prefere os Estados Unidos, sei quê, porque nós estamos todos submetidos à americanização, não é? Há mais americanização que os soviéticos cá dentro, não é? E a gente, tudo que é dos americanos é bom, e não sei o quê, e nem nos perguntamos às vezes se presta ou não. E então, desde putos, começamos a atinar que os americanos é que são bons, começamos a querer ir para os Estados Unidos estudar. Mas até a União Soviética também pode ter um estilo de ensino ou coisa que seja bom, ou melhor até que os americanos. O que é que você A acha? gente não está bem informados. Diga lá que você está aí, Calarinho, o que é que és? Não acho assim. Então diga Eu lá. acho que eu gostaria de ir a tirar um curso na América, porque chego aqui e consigo encontrar serviço mais rápido que uma pessoa que vai no Cuba. Os alunos têm dificuldade em caracterizar o regime que lhes prepara o futuro, enquanto o regime se interroga sobre o papel que a educação deverá ter na luta contra o subdesenvolvimento. Sem ensino superior, a maior parte dos quadros forma-se no exterior, situação que o governo tenta inverter, dadas as desvantagens que comporta. Ensino é a área em que a cooperação portuguesa tem sido mais eficaz. Insuficiente, contudo, para Cabo Verde e certamente para a manutenção da língua portuguesa, que aqui foi adotada oficialmente. Reconhecidamente escasso, o investimento cultural português nas ex-colónias ilustra-se com a debilidade de meios ao dispor das representações diplomáticas. Sem adido cultural durante bastante tempo, a Embaixada de Portugal na cidade da Praia tem-se limitado a esporádicas iniciativas, das quais a mais relevante será um curso de português para cerca de 20 alunos. Vai ficar ao lado do Albertino, ao lado. Onde estás, Gerna? E o Albertino onde está? Lições de português para crianças que quase só falam crioulo e por isso têm dificuldades de aprendizagem no ensino primário. Ao lado dele. Estás à frente. Com estes cursos, a Embaixada de Portugal proporciona a algumas crianças e adultos os rudimentos do português, mas a pedagogia disponível é a boa vontade de uma tradutora de inglês. Da mesa. Em cima. Em cima. Qualquer mesa. Ficas em cima da mesa. Recente e bem equipado tecnicamente, é o centro cultural que funciona na cidade do Mindelo. Tem, por exemplo, uma excelente aparelhagem de vídeo, mas não dispõe de cassetes para lhe dar uso. Recebe os jornais portugueses, mas quase sempre depois de chegarem às bancas de venda. Tem uma biblioteca com cerca de 3.000 volumes, mas apenas 2 funcionários para gerir todo o centro, diariamente utilizado por uma média de 80 pessoas. Foi criado 10 anos depois da independência de Cabo Verde, enquanto que o centro francês está implantado na cidade da Praia há 6 anos, dispõe de 2 bibliotecários, 3 professores, um animador cultural e realiza sessões de cinema regulares. E, no entanto, suscita uma procura menor do que os centros portugueses, o que ilustra a preferência dos cabo-verdianos, para quem, aliás, há 3 espécies de pessoas, os nacionais, os portugueses e os estrangeiros. Apesar deste capital, a presença cultural portuguesa mal se nota.
Nos quiosques dos centros urbanos, onde é frequente uma outra marca inequivocamente portuguesa, vendem-se desde há alguns anos aqueles que serão os verdadeiros representantes da língua portuguesa nestas paragens. Os jornais, com destaque para A Bola, provavelmente o mais lido. Aliás, os cabo-verdianos que gostam de futebol simpatizam simultaneamente com dois clubes, a equipa nacional da sua preferência e um dos grandes do futebol português. Seguem, não apenas com curiosidade, mas com paixão, as vicissitudes do campeonato nacional. Torcem pelas equipas portuguesas nos encontros internacionais. Gritaram "Ganhamos" quando Portugal garantiu a presença no México e às segundas-feiras discutem apaixonadamente as peripécias ocorridas nos estádios portugueses. Benfica para... O Porto tem que perder 4 pontos em Lisboa. O Porto não perde nada. Vai perder 2 com o Sporting e 4 com o Benfica. Provas deste entusiasmo são frequentes. Conhecemos um jovem chamado Cavém, nome de um famoso jogador do Benfica, Busto e Eusébio. Com estes batismos, o pai prestava uma homenagem ao seu clube preferido. É apenas uma história, mas ilustra bem porque é que para muitos cabo-verdianos há todas as semanas um momento televisivo mais aguardado do que qualquer outro. É quando a televisão experimental transmite os resumos do futebol português, tal e qual como a RTP os exibe no domingo desportivo. Jogada de Madjer, aí está ele, a arrancar bem, a possibilitar a futre este remate que irá à barra, sinal do evidente... A TVEC funciona desde fevereiro de 1984. Foi montada com apoio técnico francês. Emite 4 vezes por semana, em períodos de 2 horas e meia. O filme escolhido para hoje é Sentimento, do seu título original, Censo. O noticiário internacional é fornecido pela França. O nacional é produzido em Cabo Verde e espalha habitualmente os pontos de vista oficiais. Passado dia 18 a 3 novos diretores-gerais do Ministério. A estas cerimónias estiveram presentes o Presidente do Supremo Tribunal da Justiça, o diretor... Portugal envia, além do futebol, as telenovelas que a RTP tem exibido. A televisão é um caso pontual da cooperação portuguesa, a qual, aliás, tem na construção do Porto da Praia o seu expoente máximo. Será mesmo o projeto de maior envergadura da cooperação bilateral portuguesa no mundo. Envolve cerca de 8 milhões de dólares, o trabalho de uma empresa portuguesa, o labor de cerca de uma centena de técnicos idos de Portugal. Embora satisfeito com a diversidade e com a qualidade da cooperação portuguesa, Cabo Verde considera que ela está aquém das possibilidades de Portugal e das necessidades cabo-verdianas. A descontinuidade dos governos e as dificuldades económicas invocadas por Portugal têm prejudicado uma cooperação noutros moldes, capazes até de criar melhores condições ao investimento empresarial. Ainda assim são portuguesas quase todas as empresas estrangeiras que operam em Cabo Verde e o comércio é maioritariamente feito com o nosso país. É, no entanto, uma tradição que o futuro poderá comprometer. Cabo Verde começou já a procurar outros mercados que lhe sejam mais favoráveis. Na verdade, Portugal é o seu principal fornecedor e também o primeiro cliente, mas numa balança muito desnivelada. Vendemos a Cabo Verde 20 vezes mais do que aquilo que lhe compramos. O movimento comercial do país vai beneficiar com o novo cais. Ele será uma porta para o exterior, um elo de ligação entre as ilhas e, portanto, um fator com importantes implicações económicas. De resto, Cabo Verde é um país virado ao mar, sendo a pesca um dos seus raros recursos naturais. Os avanços neste setor têm sido, porém, modestos. A pesca ocupa cerca de 8% da população, mas as 13 mil toneladas anualmente capturadas não garantem o abastecimento interno. Frota antiga, técnicas seculares, falta de meios frigoríficos, má distribuição. Panorama a que se juntou o fracasso da intervenção estatal no setor. A exportação de atum e lagosta tem algum peso na economia do país, mas Cabo Verde tem poucos barcos industriais. Capturam 2 vezes menos do que os franceses, japoneses e soviéticos que pescam ilegalmente. As águas territoriais não são tão ricas como se pensa, as condições para a pesca não são as melhores. Só 3 ilhas têm boas plataformas naturais: Sal, Maio e a Ilha da Boa Vista, onde agora chegamos. Sendo mais rentável exportar o atum conservado do que congelado, Cabo Verde vai reabilitar as poucas e obsoletas fábricas conserveiras que tem.
Como as outras, esta só funciona uma parte do ano e também só paga os baixos salários durante o período de atividade. O problema é que a Vila de Salrei, capital da ilha, tem a fábrica e pouco mais. A população sobrevive da pesca quando há pesca. Come peixe de salmoura, bebe água salobra e sofre de hipertensão. Consome a carne salgada do gado que tradicionalmente se cria no interior, mas que a seca tem vindo a dizimar. E aqui a seca é acompanhada pelo deserto propriamente dito. As salinas que deram o nome à vila foram sepultadas pelas areias. O clima típico do Sahel é nesta ilha que produz os seus piores efeitos. As chuvas que habitualmente caíam de 5 em 5 anos desapareceram na década de 70. Os ventos fortes e tempestuosos continuam a soprar. A própria vila chegou a estar em perigo, quando em 1977 a população teve que abandonar as ruas já assoreadas. Uma organização suíça ajudou então a remover as areias e a levantar um plano de resistência à desertificação. O deserto foi afastado, mas continua às portas de Salrei. Chegamos finalmente à costa, à praia, afastada uns 5 km da Vila de Salrei, num percurso completamente desertificado pelas areias que, partindo daqui, vão lenta, mas persistentemente invadindo a terra. A explicação mais plausível encontrada pelos técnicos é que as areias resultem da desagregação da plataforma marinha, que é calcária. Os ventos alísios, soprando de nordeste, encarregam-se de transportar as areias para o interior. Para as suster, construiu-se a primeira e mais forte barreira, que é um longo muro, agora com 2 metros de altura e já com cerca de 5 km de comprimento, com o qual se pretende criar uma duna artificial. À medida que as areias o vão submergindo, o muro vai sendo alteado até criar uma barreira intransponível. Mais para o interior, novas barreiras, mas construídas de ramos de tâmara, vão completando o processo de travagem do deserto. Nestas praias hoje só as areias desembarcam. Chegam e celebram as armadilhas do tempo. São elas os novos conquistadores, navegando na solidão do vento. No século passado, 3 portugueses emigraram para aqui a sua aventura, talvez a sua fortuna, e deram-lhe o nome da praia. Então, a fábrica da Chave começou a produzir telhas e tijolos. Os anos tornaram próspera a empresa e famosa a cerâmica. Mas foi essa glória que lhe trouxe a morte. Diz a história que o poderio de uma fábrica da metrópole lhe preparou uma sabotagem fatal. Então, o barro de Radil não mais pôde concorrer nos mercados. O mar foi-se aproximando em apoio do vento e das areias, que sepultam sem pressas a fábrica da Chave. Fábricas, os portugueses deixaram poucas. Também aqui um deserto que é preciso mudar. A indústria foi definida como o principal motor do desenvolvimento.
Foram relançadas algumas unidades fabris, pequenos passos para o longo caminho que falta. São Vicente foi escolhido para os estaleiros da Cabo Nave, o maior de todos os investimentos cabo-verdianos. O Porto Grande foi escala obrigatória para os vapores que da Europa demandavam África e Américas. Com o advento dos navios motores, declinou a relativa prosperidade do Mindelo. Estrategicamente importante, tal como o aeroporto do Sal, o Porto de São Vicente é uma fonte potencial de divisas. Entra nos planos que visam a longo prazo uma economia virada para o exterior, exportando grande parte das produções agrícola, pesqueira, industrial e de serviços. Até agora, porém, o estaleiro da Cabo Nave não correspondeu. É um investimento da ordem dos 40 milhões de dólares. Capital participado por uma empresa portuguesa, estaleiros construídos e dirigidos por portugueses. Começaram a funcionar há 2 anos e meio, mas nunca saíram da crise em que nasceram. O empreendimento arrancou sem mercados garantidos, num momento de grave crise do setor naval e tendo que enfrentar vários estaleiros já implantados na zona. Hoje, e após alguma recuperação, para ser rentável, a Cabo Nave precisa do dobro das encomendas que tem tido. Com o avanço dos estaleiros, voltará a São Vicente o convívio de povos que ajudaram a formar a rara síntese humana que é a nação cabo-verdiana. Ao Porto chegam cada vez mais europeus. Agora vêm de iate e lazeres modernos. A cidade prepara a construção de uma marina e vai melhorando a rede hoteleira. O governo parece atento às possibilidades turísticas do país, mas cauteloso quanto aos custos sociais da sua exploração em meios subdesenvolvidos. Do meio deste subdesenvolvimento, ressalta a cidade do Mindelo. O seu cosmopolitismo povoa o imaginário de muitos cabo-verdianos de outras cidades. Das cidades para o interior, a imagem muda como do dia para a noite. A abundância e até um certo consumismo sucede a luta pela sobrevivência. O interior mais interior fica a pouco mais de 1 hora de São Vicente. Viagem de barco para a mais fértil, talvez a mais bela, certamente a mais isolada das ilhas. Santo Antão, que não escapa aos lençóis de areia fina e branca que ameaça o arquipélago. Massas rochosas caindo quase a pique sobre o mar, populações isoladas no fundo das ravinas, casas embutidas nas escarpas. Com um regime de chuvas tão avaro como as outras ilhas, Santo Antão é a mais verde. Nos picos, as baixas temperaturas formam granizo e geada que o sol transforma em cursos de água descendo pelas encostas. No dizer das populações, são as montanhas que furam o céu à procura da água. Santo Antão é a ilha com melhores condições para a agricultura. É também onde a questão agrária chegou a motivar alguns incidentes políticos. A terra é pouco dividida e nela prevaleceu durante sucessivas gerações a cultura da cana-do-açúcar, por ser a que melhores dividendos proporcionava aos agricultores. É da cana que se extrai a aguardente, que é o grog
consumido em todas as ilhas. O panorama começou a modificar-se com a introdução de uma reforma agrária moderada, que visa alterar o regime de propriedade e explorar a terra de forma mais racional. Uma lei que tenciona principalmente acabar com a exploração indireta. Por meio de compra ou acordo, o Estado adquire as terras e cede-as aos camponeses em regime de posse útil. Não têm sido feitas expropriações, embora estejam previstas. Aos poucos, é estimulada a substituição da cana-de-açúcar por culturas alimentares com as quais Santo Antão tem vindo a abastecer outras ilhas. Mas aqui levanta-se o problema dos transportes e comunicações, setor, aliás, em que o governo tem investido prioritariamente, estando garantidas as ligações marítimas e aéreas entre as ilhas. Mas Santo Antão não tem uma rede rodoviária mínima. À data da independência, existiam apenas 36 quilómetros de estrada. 10 anos depois, rasgaram-se 12 quilómetros. Por cada um, 700 mil pedras colocadas uma a uma por legiões de braços camponeses mal pagos, muitos caminhando horas a pé até chegarem às frentes de trabalho. São os descendentes anónimos dos anónimos que outrora ergueram a arquitetura portuguesa, 500 anos, pedra a pedra. A senhora é que toma conta da igreja? Sim, Continua a haver missa aqui todos os dias? todos os dias, sim, senhor. No domingo às 8 horas, na semana às 6. E vem muita gente ou não? Não, não muita gente. Ah, não? Não. Só nos dias das festas, que é então que costuma haver muitas pessoas. Qual é a próxima festa? Festa é Nossa Senhora do Rosário, que é a mesma padroeira dessa igreja, e o Santíssimo Nome de Jesus, que é o Menino Adorado de Praga, e São Sebastião. E quem é o padre que dá aqui missa? É o padre português que se chama Padre Campos. Já estive ali 30 anos connosco, a trabalhar. A senhora conhece a história desta igreja? Conhece? Não muito, pouco, mas conhece. E também nessa igreja pregava o padre António Vieira quando é que vinha do Brasil para o Portugal. E também era vestido de azulejo, cada um da sua época, do século XV, XVI, XVII, XVIII. E depois também tinha um estilo gótico, que dá-se o nome estilo manuelino. Manuel Maria de Moura e sua mulher Josefa Alvarenga, à mercê das sevícias que lhes excretam a campa, repousam lado a lado transformados em humus. A igreja de pedra amarelece e conserva apenas 2 portais. As pombas não pousaram nos lambris. Uma cabra sustida na janela, entre a pedra e a pedra, reflete o mar numa pupila. Sobe-se ao fortinho. Antigos portugueses construíram-no guiando pela mão os seus escravos. Cabo Verdes ariscos debaixo do chicote nivelaram o monte e mantiveram um ritmo desigual. Manuel
Manuel Maria de Moura deixou na pedra tumular um voto de imprudência. Até ao fim dos séculos, não poderá abrir-se o que ficou selado.